Aleluia. Boa noite, povo de Deus. Muito bom estarmos juntos na presença desse Deus maravilhoso. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar para que Deus possa continuar fluindo deste altar e que realmente Ele possa nos alcançar. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus nós te louvamos por essa rica oportunidade de estarmos aqui na Tua presença. Deus, desde já nós viemos te pedir perdão por todo pecado cometido, por tudo aquilo que nós fizemos, pensamos, desejamos. Pai, então nos lava com o Teu precioso sangue. E pedimos ao Deus que o Senhor continue fluindo deste altar, alcançando a vida de cada irmão, cada irmã que aqui se encontra. E não só eles, mas também os seus familiares. Pai, se revele mais para nós, se apresenta um pouco mais para nós. É o que nós pedimos nessa noite. E certos da vitória, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus? Aleluia. Irmão, nós estamos num ano muito abençoado. Um ano ao qual o Senhor vai dispensar muitas palavras que vão alargar a nossa visão espiritual e tudo aquilo que é de material que nós desejamos, que nós almejamos, aquilo que a gente tem pedido ao Senhor há 10, 15, 20 anos, isso vai acontecer assim, muito rápido, porque o Senhor vai estar nos preparando para receber aquilo que nós temos pedido, porque muitas das vezes nós ainda não estamos desfrutando das bênçãos materiais por falta de maturidade. Então, se eu não me tornar uma pessoa madura, as minhas bênçãos vão ficar retidas. É como se eu tivesse algo e não poderia desfrutar daquilo. E qual que é o segredo para que possamos acessar essas coisas? Primeiro é isso que nós estamos fazendo aqui, louvando o Senhor com hinos e com cânticos. Isso vai nos levar a uma atmosfera de santidade, onde nós vamos estar curvando diante do Senhor, prestando um culto ao Senhor, e aí sim o nosso coração já vai estar preparado para receber a palavra dele. Muitas pessoas no nosso meio, irmãos, ouvem falar de Jesus todos os dias, lê a palavra do Senhor todos os dias, ora todos os dias, mas ainda não teve um encontro com o Senhor, ainda não entendeu o que a palavra de Deus está nos dizendo. Qual é a mensagem do Senhor? Irmãos, a palavra de Deus, ela não veio falar só para nós arrepender, aceitar o Senhor Jesus como mundo, Senhor de Salvador, e ir para o céu. Não é só isso. Tem muito mais coisas. Isso é como um espelho. Quando nós olhamos para o espelho, vai refletir a nossa imagem. E quando nós olhamos para Cristo, vai mostrar a nossa condição. Qual é a nossa condição hoje? A palavra de Deus fala que o Senhor nos tirou lá de uma situação de mortes em delitos e pecados. Mas muitas vezes nós voltamos lá. Voltamos na situação a qual outrora o Senhor nos tirou, tocamos na imundície e depois retornamos. E aí o Senhor precisa vir e fazer o quê? Nos reacender, reavivar, tocar, nos batizar novamente com fogo. Ou seja, o fogo é para o quê? Para purificação, para santidade. Então, quando eu permito que o Senhor faça isso comigo, irmão, todo o pecado que eu cometi ontem ficou para trás. Vai ter consequências? Sim, ué, mas se eu cometi o pecado, eu preciso também agora ser homem de segurar e pagar pelas consequências. Agora, se você for uma pessoa que já tem uma maturidade e saber orar e tiver intimidade com Deus, falar assim, Senhor, pecador eu sou, tem misericórdia de mim, lança essa má semeadura lá no mar do esquecimento. Talvez você não vai colher nada de ruim. Então esse é o segredo, é intimidade para com esse Deus. Amém? Vamos ver aqui o que a palavra de Deus fala no livro de Provérbios. Há algumas coisas, irmãos, que nós precisamos de guardar. Uma delas é a nossa fé, temor ao Senhor. Essas coisas elas não estão em desuso. Provérbios capítulo 4, versículo 23. A palavra de Deus fala assim, olha. Sobretudo, o que se deve guardar? Guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, repara que fala fontes, no plural, da vida. Qual tipo de vida você quer ter? Irmãos, quando uma pessoa vem a falecer, não acabou ali não. Ele está partindo para uma eternidade. Já já nós vamos estar lá, uma vida inteira na eternidade. Nós não estamos trabalhando, construindo, correndo atrás das coisas aqui
para viver 70, 80 anos, não. Nós estamos trabalhando para que tenhamos uma vitória com o Senhor, que possamos alcançar o prêmio da soberana vocação, que é o quê? Estar em Cristo, ser achado em Cristo naquele grande dia. O dia que ele vai manifestar. Para uns, ele tem manifestado hoje. Para outros vai ser amanhã, para outros já manifestou. Ou seja, voltou, recolheu o irmão. Não tem como voltar depois disso, depois desse chamado. Então, até chegarmos lá, aqui está falando para o que nós devemos guardar o nosso coração. Irmãos, isso não é algo tão fácil. Não é algo tão simples. E o que você precisa orar ao Senhor? Deus, eu estou entendendo o que o Senhor está falando. Mas eu preciso que isso venha revelado. Guardar como? Guardar de quê? Guardar onde? Porque a gente lê e as pessoas leem. E não sabem o que estão lendo. Então tá, você recebeu, sobre tudo, o que se deve guardar? O coração. Por quê? É de onde procede todas as fontes da vida. Mas onde que você vai guardar esse coração? Essa é a pergunta que você precisa fazer para o Senhor. Senhor, está escrito aqui, mas como que eu guardo isso? Porque esse é o meu bem mais precioso. Aqui estão as minhas vontades. A minha mente, que é o campo de batalha onde tudo acontece. Os maus pensamentos vêm, isso permanece se eu deixar. É como um pássaro, se ele vier, ele pode até tentar pousar sobre a minha cabeça. É só eu espantar ele, sai. Ele vai embora. E as minhas emoções. Você passar por um período de tristeza é uma situação. Você viver triste, ser uma pessoa triste, é outra situação. Então, quando você pega esse coração e guarda ele em Cristo, irmãos, acabou os seus problemas. Como que eu faço isso? Agora eu quero te ensinar isso na prática. Irmão, você tem que ter o hábito de ler a Bíblia. Ler mesmo. Não é ouvir no celular. Pode ouvir? Sim, não tem problema. Mas você também tem que ter a prática de abrir a Bíblia, de papel. Essa Bíblia aqui, ó. Nós não podemos deixar isso cair em desuso. Por quê? A gente coloca um áudio e fica ali, às vezes você se dispersa e não presta atenção. Quando você está lendo aqui, você está em contato com a palavra direto. Nada vai te distrair. Então, quando você está ocultando, guardando o seu coração em Deus, você está falando assim, Deus, guarda minha mente, me livra de todo mal. Você está preservando o quê? Fontes da vida. Aí você vai estar apto para viver o tema desse ano, do propósito desse ano, de amar o seu próximo. Por quê? No meu coração não vai ter espaço para inveja, para fofoca, para mentira, para ciúme, para intriga. Porque a nossa carne, ela gosta dessas coisas. Ela é atraída por essas coisas. Repare que o próprio apóstolo Paulo, ele fala: o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu pratico. Irmão, nós estamos falando de um apóstolo. Agora você imagina eu, miserável homem que sou. Então nós precisamos voltar para o Senhor e nos ocultar nele, na palavra dele. Essa palavra que vai trazer renovo sobre a nossa vida. Essa palavra que realmente vai mudar as situações que estão acontecendo ao nosso derredor. Esses dias agora eu ouvi uma pessoa, me fez uma pergunta: será que Deus está surdo? Fiquei olhando assim, falei, eu respondo agora ou deixo para depois? Porque parece que está passando por alguma dificuldade, ora parece que não acontece. Irmão, Deus não está surdo. Nós servimos um Deus que fala. Pode ficar tranquilo que a situação de adversidade que você está passando, Deus tem um propósito nessa situação. Quanto mais rápido você se render ao Senhor, mais rápido você vai sair dela. Agora, se você põe na mão do Senhor e tira, quanto tempo você vai ficar nisso? Então você precisa aprender a orar e a confiar no Senhor. Daqui para frente, agora é com Deus, eu não toco mais. Pronto, acabou. Vai ter momentos de recaída? Sim. Vai ter momento que eu vou pensar mal do irmão? Vai. Mas eu preciso saber que quando eu me arrependo, eu tenho Jesus, que é o meu advogado justo e fiel.
E essas práticas de voltar para o Senhor, irmãos, vai limitar a nossa ida ao oposto do Senhor, que é o mundo. Nós vamos começar a perder os prazeres nas coisas do mundo. Por que o mundo ainda é tão chamativo para nós? Porque nós ainda somos muito carnais. A nossa carne ainda tem muita força, fala muito conosco. E aqui, no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, aqui quando Paulo escreve essa carta aos Coríntios, a cidade de Corinto, irmão, era uma cidade que Paulo chama os irmãos aqui de carnais. Então aqui ele está falando para um povo carnal, um povo que vivia na carne. Então tudo que é de ruim está aqui em Corinto. Porque as cidades eram mais altas, Corinto era mais baixo, o pessoal descia ali para a zona portuária, era onde havia o quê? Prostituição. A bebedice. Tudo de errado havia naquele lugar. Só que se você pegar aqui o livro de 1 Coríntios, você vai ver Paulo falando sobre finanças, você vai ver falando sobre casamento, sobre a ceia do Senhor, sobre amor ao próximo. Porque ali havia pessoas de todas as regiões, era um lugar que passava milhares e milhares de pessoas. Então, irmãos, para lidar com esse tipo de gente é só no espírito. Na nossa carne nós não conseguimos. Nós não conseguimos lidar com isso, porque no primeiro escorregão do irmão, nós vamos julgar ao invés de abraçá-lo. Então, quando nós pegamos a palavra do Senhor aqui no livro de Coríntios, irmãos, aqui eles adoravam a deusa chamada Afrodite. Era um povo carnal. Era um negócio assim que não dá nem para falar aqui. Mas Paulo foi lá pregar esse evangelho. Olha como é que ele fala, olha, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque Paulo era um homem culto, foi instruído aos pés de Gamaliel. É a mesma coisa nós colocar um irmão aqui que fala diversas línguas e começar a falar inglês para nós, não vamos entender nada. Colocar aqui um irmão aqui que ele é doutor em língua portuguesa e falar que o português mesmo, claro, nós não vamos entender nada. Essa é uma palavra muito bonita de se ouvir, mas... Então Paulo vem aqui, ele já coloca a carta na mesa. Eu estou falando para vocês, é isso aqui, é o preto no branco. Não tem nada que esconder, não tem nada para agradar vocês. Estou falando o que Deus mandou falar. Independente da sua condição hoje, Deus manda te falar dessa forma. Então a palavra de Deus, o que ela é? Simples. Para que nós possamos entender. Então ele fala, sem ostentação de linguagem ou de sabedoria. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Então, irmão, precisamos aprender com Paulo. Para de querer arrumar problema que não é seu. Busca só Cristo e esse crucificado. Por quê? Quando você chega num lugar que a carnalidade está muito elevada, a tendência é as pessoas quererem falar. E quem está na carne vai falar das coisas da carne. E qual que é a melhor forma de você se esconder, ou tentar se esconder, ou camuflar? É eu falar do pecado do meu irmão. Sim ou não? Repara para você ver, irmãos. Como que nós temos vivido hoje? Pessoas que você trouxe para a igreja são as que mais falam mal de você. Porque você errou um dia. Você fez 99 vezes certo e errou uma. E a pessoa não te estendeu a mão. Por quê? Carnalidade. Você precisa entender o quê? Que essas coisas não podem entrar em você porque o seu coração está guardado no Senhor. Amém? Então, o que as pessoas vêm falar dos irmãos para mim, irmão, não vai mudar a minha vida. O que eu falar para você do irmão pastor Miranda, do Gustavo, não vai mudar a sua vida. Eu preciso falar a palavra de Deus para que a sua vida realmente seja transformada. Então, não perca tempo com essas coisas. Não estou dizendo que não é para você não ouvir o irmão. Ouça o irmão, aconselhe, cuide, tenha carinho, tenha paciência. Amém?
Mas se você já tem maturidade para isso. Versículo 3. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Olha a condição do apóstolo, irmãos. Agora, qual que é a minha condição hoje? Você acha que é diferente da dele? Tem que estar tremendo. Tem que estar com temor do Senhor. Porque o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus verdadeiro. Irmãos, você sabe por que nós não fomos fulminados ainda? Pela graça e pela misericórdia de Deus. Não é porque nós deixamos de praticar uma coisa ou outra, porque ainda tem muita coisa que precisamos abrir mão. Então, quando nós falamos de guardar o coração, irmão, as outras coisas, o Senhor vai cuidando. Deixa Deus trabalhar. Deixa Ele fluir na sua vida. Amém? A minha palavra e a minha pregação não consiste em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, ou seja, irmão, a nossa palavra, ela é o quê? Baseada no poder de Deus, na glória de Deus, na Shekinah de Deus. Por que Paulo está falando aqui? Porque antes de chegar em Corinto, ele estava vindo da Grécia, de Atenas, então discutia-se muito a filosofia. Então, as pessoas apoiavam-se tudo baseado nos deuses da época. Aqui essas pessoas não conheciam o único Deus, o Deus de Israel ainda. Eles ouviam falar. Então nós precisamos entender todas essas coisas. Amém, irmãos? Por que a nossa palavra precisa ser simples? Precisa ser assim, Jesus mandou falar isso. Não precisa colocar a sua opinião. Não precisa colocar o seu achismo. Não, é só o que o Senhor falou. O Senhor acabou de falar, amém. Vida que segue. Amanhã o Senhor proverá. O maná o Senhor provê todos os dias. O de hoje não serve para amanhã. Entretanto, expondo sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Aí aqui ele vem dando uma pincelada, né, irmãos? Olha aqui. Quando vocês atingirem uma maturidade, eu vou falar com um pouco mais de maturidade. Eu vou falar de coisas mais espirituais. Ele está falando isso aqui. Por quê? Não adianta eu pegar uma feijoada e querer dar para uma criança, um recém-nascido. Eu vou matar essa criança. Então nós precisamos ser o quê? Pessoas que têm sabedoria ao que nós vamos estar servindo para quem está conosco. Irmãos, não adianta eu ficar citando aqui do grego, do latim, do aramaico, do hebraico. Mas você precisa entender o que Paulo está falando aqui. Nós estamos falando de pessoas aqui que tinham todos os tipos de problema nessa igreja. Essa igreja aqui era uma das mais problemáticas da época. Se as pessoas acham que hoje é difícil servir o Senhor, imagina nesta época. Com esse povo carnal, com a carnalidade lá em cima. E continua falando. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque, se a tivesse conhecido, jamais seria crucificado o Senhor da glória. Então aqui Paulo está falando de uma sabedoria, de conhecer o poder de Deus, de conhecer o próprio Deus. Amém, irmãos? Como que eu faço isso? Lendo a palavra de Deus, glorificando a Deus todo o tempo, é todo o tempo. Irmão, nós ainda perdemos muito tempo em não glorificar o Senhor. Muito me alegro quando eu chego em casa, pego a minha esposa lá ouvindo um louvor, ouvindo uma pregação, fazendo lá as atividades dela, mas desfrutando do Senhor. Isso alegra o coração, quando você pega o seu filho lá no quarto, buscando o Senhor, pulando. Isso o que está fazendo? Guardando o coração, sendo livre de todo mal, sendo livre de toda perseguição.
E a sabedoria do Senhor ela vai sendo enxertada dentro deles, dentro de cada um de nós, quando nós fazemos isso. E aí, irmãos, as batalhas, não é que elas vão parar, mas vão ficar mais fácil de passar por elas. As coisas na sua vida vão acontecer assim, ó. Já aconteceu. Os dias estão passando muito rápido. Daqui a pouquinho, irmãos, nós estamos falando aqui do projeto de vídeo de 2026. E você vai ver lá para março, abril, mais tardar abril. Os projetos que você fez, Deus já vai ter cumprido na sua vida. Mas o resto do tempo, aproveita para guardar o coração. Para pedir essa sabedoria ao Senhor que os poderosos desse século não têm. Os homens mais poderosos das nações não têm esse poder que você tem. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aquele que o ama. Irmãos, olha, quem está preparando é Deus. Não tem como ser algo ruim. Isso aqui, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, mas Deus já preparou para nós. E aí você fala, como que eu vou desfrutar disso? Fala, irmão, gasta tempo com Bíblia. Ah, pastor, tem dificuldade de ler. Pode ler 3 capítulos por dia. Você vai conseguir. Ah, pastor, não sei orar, fica falando glória a Deus, aleluia, ô Jesus, tu és mais maravilhoso. E o Senhor vai continuar te dando graça. E aí olha só o que fala aqui em Hebreus capítulo 11, fala sobre fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fato que não se veem. E essa é a forma de exercitar a sua fé. Então, todas as vezes que eu corro para a Bíblia, quando eu vou pedir socorro ao Senhor, eu estou fazendo isso aqui. Eu já sei que isso vai acontecer. Deus já está se revelando para nós. E essa sabedoria que Paulo está falando aqui, irmãos, não é sabedoria de estudar para passar em um concurso, não é isso. Essa ele já te deu, só depende do seu esforço. Mas de conhecer o Senhor. E nós estamos falando de um homem aqui, se você pegar o testemunho de Paulo, você vai ver ele falando que eu quero te conhecer, Senhor. E o cara escreveu mais da metade aqui do Novo Testamento. O cara foi ao terceiro céu e quer conhecer o Senhor. Irmão, e nós chegamos na igreja ontem e já achamos que conhecemos alguma coisa. Ei, peraí, não permita que a soberba alcance o seu coração. Joga fora isso, rejeita essa soberba. Fala, Deus, eu preciso te conhecer. Eu não conheço nada do Senhor ainda. Então hoje nós estamos vivendo uma era, irmãos, de títulos. Ah, é o bispo, ah, é o pastor, ah, é o apóstolo, é não sei o quê. Irmãos, isso não gera autoridade. Isso não gera o poder de Deus, isso é só uma nomenclatura. Bobo, ou infantil, ou imaturo, é aquelas pessoas que ficam brigando por isso. Irmãos, o que vale é Jesus que está em nós. Amém? Porque qualquer um faz um curso de teologia. Qualquer um abre uma igreja. Mas ter o Senhor e permanecer com o Senhor e permitir que Ele cresça em você é outra situação. Aí sim você vai estar demonstrando o seu amor. Aí sim você vai estar permitindo que Ele coloque essa sabedoria em você e onde você passar, você vai marcar os lugares. Nunca mais vai ser a mesma coisa. Pessoa que conversar com você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Eu tenho um amigo que eu preguei o evangelho para ele há mais de 20 e tantos anos. Toda vez que ele encontra comigo, ele é desviado. Ele fala, se eu soubesse aquele dia, eu não teria te dado ouvido, eu não tenho segundo dia da minha vida. Todo dia eu lembro das suas palavras. Fala assim, vai ser assim até quando você voltar para o Senhor. Falou, você acabou com a minha vida. Acabei mesmo. Quero acabar com o resto. Vem para a igreja, que o Senhor quer eu sei por inteiro. Amém, irmão? Então, quando você toca no Senhor, não tem como a sua vida ser a mesma.
Você pode até querer fazer. Pode até pôr seu pezinho lá no mundo. Mas não fica muito tempo, não. E começa a cheirar mal. Amém? Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Irmão, aqui Paulo está falando que o Espírito revela até mesmo as profundezas de Deus. Você já parou para pensar nesse Deus? Ei, um Deus que criou todas as coisas, conhece todas as coisas, nos prometeu todas as coisas. E às vezes a gente está perdendo tempo com bobeiras, com criancice. Mas fique tranquilo, nós vamos chegar lá e vamos chegar juntos. Amém? Até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, irmãos, a gente sabe o que está para acontecer, a vinda de Jesus. Só nós sabemos sobre isso. Pergunta isso a um poderoso desse aí, ó, do mundo aí, não sabe. Sabe nada. Mas nós sabemos, o Senhor revelou para nós. Versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então aqui olha o que Paulo está falando. Irmãos, a única pessoa que me conhece é o meu Espírito. Está dentro de mim. Eu e minha esposa passamos muito tempo juntos, mas ela não me conhece totalmente. Ela não sabe o que passa na minha mente toda hora. Uma coisa ou outra ela sabe, mas todas as coisas não. E para conhecer Deus, o Espírito de Deus precisa estar em nós. Então por isso é muito importante, irmão, buscar esse avivamento. Avivamento não é você ficar esperando o irmão que está do seu lado pular, não. É você realmente ter temor do Senhor. Amor ao Senhor, as coisas do Senhor. Nós ouvimos aqui o que estava pregando domingo. Falou sobre Mardoqueu. Tudo que nós estamos fazendo está sendo registrado, irmão. Então, às vezes eu vejo um irmão levando uma água para o outro. Eu vejo um irmão chegar, passar uma vassoura aqui. Isso está sendo contado para você. Então, todas as coisas que nós fazemos, irmão, elas estão sendo contabilizadas. Foi pregado aqui e foi colocado de uma forma muito simples de entender. Quem não viu essa palavra, ouve lá que está na internet, amém? Começa a pegar o hábito de ouvir as palavras da nossa igreja, que você vai ver como que você vai crescer. Olha só esse 12 aqui, irmãos. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conhecemos o que, por Deus, nos foi dado gratuitamente. Olha o que nós estamos recebendo de Deus. O Espírito de Deus. Irmão, não falou que você recebeu, não, você ainda está recebendo. Nós estamos recebendo todos os dias. O Senhor é uma fonte inesgotável. Então não pare de buscar, não pare de crer. Não se assuste com as coisas que estão acontecendo no seu derredor. Isso é só para despertar-nos, só para chamar a nossa atenção. Ei, acorda! Bora, vamos seguir, vamos prosseguir. Então está falando aqui, ó. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais como espirituais. Ou seja, irmãos, o que nós estamos ensinando, o que a palavra de Deus está nos ensinando, são espirituais. Amém? Não é através da sabedoria humana, não é um curso que a gente vai lá e faz e volta transformado, não. É o Senhor que entra e fala. Se você der liberdade para o Senhor te usar, Ele vai te usar. Ah, pastor, eu não sei falar direito, irmão. Deus vai te usar da mesma forma, mas só que com poder. Vai te dar sabedoria, que as pessoas falam assim, nunca ouvi essa palavra
Essa palavra realmente mudou a minha vida. Filipenses capítulo 4, versículo 4 fala assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Então aqui Paulo vem e nos dá uma chamada, né? Ei, tudo que você faz é conhecido. Nós somos um livro aberto. Sempre vai ter alguém vendo o que nós estamos fazendo. Irmão, esse irmão que está do seu lado aí, ó, por melhor que ele seja seu amigo, ele está vendo o que você está fazendo, está falando, está compartilhando. E aí Paulo fala assim, perto está o Senhor. Ele aí está vendo, aí ó, está vendo, mas o Senhor também. Então a minha preocupação não é só com a pessoa que está do meu lado, não. Minha vida tem que ser uma vida transparente. Que eu falo que eu sou o que mais peco. Não tem problema com isso. Mas precisamos entender que perto está o Senhor. E o meu compromisso é com o Senhor. E não magoá-lo, não contradizer aquilo que Ele faz por mim. Então o que nós precisamos buscar do Senhor é essa sabedoria. De quê? De não praticar algo, não porque eu não posso, mas por amor do Senhor. Porque Ele vai me suprir com algo melhor. Amém, irmãos? Então isso é pela fé que nós vamos fazer. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições pelas orações e pela súplica, com ações de graça. Então, ou seja, irmãos, aqui ó, Paulo novamente vem nos ensinar a ter uma vida escondendo o nosso coração no Senhor. Então, quando ele está nos ensinando aqui a orar com súplica, com oração, é isso aqui, é guardar o nosso coração, esconder mesmo. Para que o inimigo não ache brecha. Que a Bíblia fala que ele anda ao derredor, procurando a quem possa tragar. Aí o 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aqui está o segredo. Irmão, se nós fizermos isso aqui, acabou o nosso problema. Amém? Tomou posse aí, irmãos? Essa palavra aqui, ela pode mudar a sua vida hoje. Mas pode ser só mais uma também. Você toma a decisão, você escolhe aplicá-la ou não. Então, guarda o seu coração em Cristo. Então, fala assim, ó. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ela não vai estar guardada em qualquer lugar, não, irmão. E em Cristo Jesus o inimigo não tem acesso. E em Cristo Jesus não há lugar para derrota. É só vitória, irmãos. Tinha um hino que nós cantávamos. Caminhando eu vou. Nós a igreja, né? Eu vou lembrar desse hino, eu vou trazer para vocês. Então, irmão, toma posse dessa palavra. Toma posse desse comprometimento de guardar o seu coração no Senhor. Amém? Se coloca de pé e deixa eu orar em favor de sua vida. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós tomamos posse dessa palavra, Senhor. Seja com cada um de nós. Pai, continua nos ensinando a guardar o nosso coração no Senhor. E livra, ó Deus, de todo mal. E que a tua graça e o teu poder possa continuar conosco. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra não seja mais uma só palavra, mas uma palavra realmente que venha transformar a nossa vida, alargar a nossa visão, Senhor. E que possamos cumprir com o propósito do Senhor, que é amar o nosso próximo, como nós amamos a nós mesmos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Podemos assentar.